Imagine-se em uma colina, o vento frio de Galileia movendo as folhas das oliveiras, e diante de você uma pequena multidão amontoada, olhos fixos em alguém que não veio com trajes de poder, mas com autoridade que atravessa séculos. Ele se senta, começa a falar, e o que diz vira toda a ideia de bênção e justiça de cabeça para baixo. O Sermão da Montanha não é uma aula moral vazia, é uma convocação que confronta seu coração e redesenha o mapa da vida. O título que nos trouxe aqui é direto: O Sermão da Montanha, 5 ensinamentos de Jesus que vão te fazer refletir profundamente. Não se trata de uma curiosidade histórica, trata-se de perguntas que cortam até o osso. Onde você busca segurança? Como você mede sucesso? Como responde quando é ferido? Ao longo desta mensagem, vamos olhar, com cuidado e sem pressa, para 5 ensinos que saem daquela colina e batem hoje na sua porta. Antes de mergulhar, um convite simples. Se você quer receber mais conteúdos que exponham as Escrituras com clareza e coração, inscreva-se agora no canal. Fica comigo. Há algo neste sermão que pode, honestamente, mudar a maneira como você vive. Primeiro ensinamento, as bem-aventuranças, a bênção que não parece bênção. Mateus 5, 3, 12. Na narrativa, Jesus abre com uma série de declarações que surpreendem qualquer ouvido acostumado ao senso comum. Ele lista os que são bem-aventurados, não os poderosos, não os autossuficientes, mas os que reconhecem sua pobreza espiritual, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. É uma inversão radical. O que o mundo chama de fracasso, o reino chama de solo fértil. Contexto e sentido original. Naquela época, sob opressão e expectativas messiânicas, multidões procuravam um Salvador que lhes desse status, vitória política, prosperidade visível. Jesus, porém, redefine bênção. Ele aponta para uma felicidade que nasce do reconhecimento da própria limitação e da confiança em Deus. Não é romantização do sofrimento. É uma declaração de que a verdadeira felicidade está ligada a uma dependência transformadora de Deus. O que isso significa para você hoje? Pense na sua lista de conquistas, nos checklists que você usa para medir valor: saldo bancário, posição social, imagens nas redes, aprovações. Jesus sugere que o primeiro passo para viver bem não é crescer a conta ou multiplicar seguidores, mas reconhecer onde você é frágil, onde existe luto, onde falta mansidão. A bem-aventurança é, na prática, um convite à honestidade com o próprio coração. Exemplo contemporâneo. Imagine uma jovem que perde um emprego e, ao invés de se desesperar pela perda de status, permite-se sentir a dor, buscar apoio na comunidade e usar aquele tempo para pedir a Deus por direção. Nesse processo, a fragilidade dela vira caminho para a reorientação espiritual. Outro exemplo, um homem que sempre mascarou sua ansiedade com trabalho excessivo e finalmente admite que precisa conversar com alguém, buscar terapia e oração. A admissão de fraqueza torna-se porta de cura. Uma aplicação prática hoje. Escolha um ponto de vulnerabilidade que você costuma esconder e revele-o de forma responsável a alguém de confiança. Pode ser a mãe, um amigo maduro ou um líder espiritual. Perceba, não estamos pedindo exposição sensacionalista. Estamos convidando a confidência que gera suporte e cura. Pergunta para reflexão. Diante das bem-aventuranças, qual aparência você sente que precisa abandonar para encontrar verdadeiramente a bênção de Deus? Pequeno desafio prático para a próxima semana. Reserve 3 momentos, cada um de 15 minutos, para confessar honestamente a Deus, não com frases feitas, mas com palavras que saiam do peito. E anote qualquer mudança que perceber em sua paz interior ou nas suas decisões. Segundo ensinamento, justiça do coração, uma lei que o mundo não vê,
Mateus 5, 17, 20, 5, 21, 30. Jesus não veio abolir a lei. Ele veio cumprir e revelar sua intenção mais profunda. A novidade, no entanto, é que essa intenção mira o coração, não apenas o comportamento exterior. Quando ele trata de ira e adultério, não está entregando um manual de proibições sem sentido. Está desvendando as raízes que geram as ações. Entendimento breve. Chamar alguém de insensato pode ser o início de uma cadeia que leva à violência. Um olhar cobiçoso pode ser o começo de um adultério do desejo. Jesus exige que olhemos para as origens internas do pecado. As pequenas fissuras que, se não forem tratadas, alargarão em ruínas. A justiça que ele propõe é mais profunda do que mera conformidade externa. É uma reforma moral que começa no íntimo. Ilustração prática. Pense nas redes sociais. Uma provocação anônima, um comentário ácido, um compartilhamento impulsivo. Esses pequenos atos, repetidos, moldam um caráter insensível ou vingativo. A disciplina que Jesus recomenda passa por detectar esses gatilhos e estabelecer medidas concretas, não apenas controlar a mão que digita, mas avaliar o coração que reage. Aplicações concretas. Disciplina dos olhos e dos hábitos. Identifique uma fonte recorrente de tentação, um perfil que você segue, um site, um aplicativo, e remova-o ou limite-o. Interpretação da linguagem forte de Jesus sobre cortar o olho-mão como metáfora para tomar decisões radicais de preservação espiritual, não física. Conversa franca. Se há ira crescendo em você por causa de uma relação, procure uma pessoa madura para aconselhar e, se possível, confronte com cuidado aquilo que feriu, sempre buscando reconciliação e não humilhação. Rotina de avaliação. Crie um hábito semanal de examinar pensamentos e impulsos. Anote quando percebeu ira, inveja ou luxúria e peça a Deus por transformação. Perguntas para o seu exame de consciência. Onde você tem permitido que pequenas ira e inveja enraizem? Quais são as rotinas que alimentam desejos que você não quer que floresçam? Atenção pastoral. Quando houver relatos de abuso, violência real ou transtornos mentais complexos, procure apoio profissional e comunitário. Não confunda os conselhos práticos aqui com tratamento clínico. A igreja deve cuidar de suas vítimas e encaminhá-las para suporte apropriado. Terceiro ensinamento. Amar o inimigo e a regra de ouro. Uma estratégia de reconciliação radical. Mateus 5, 43, 48, 7, 12. Amar o inimigo soa, à primeira vista, quase absurdo. Não é um chamado ao sentimentalismo, mas a uma ética que busca a transformação do ciclo de ódio. A regra de ouro, fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você, resume a lei e os profetas. Juntas, essas instruções mudam a prática social. Amor como ato que quebra padrões de retaliação, descompactando o comando. Amar o inimigo não significa não sentir dor diante da ofensa. Significa optar por respostas que busquem restauração e não vingança. É resistir ao impulso de retribuir sempre à altura. Em culturas marcadas por honra, onde insulto pedia retaliação, a proposta de Jesus era subversiva, pintar com cores do reino onde o mundo insiste em tons de conflito. Exemplo prático cotidiano. No trabalho, quando alguém tenta tomar crédito pelo seu esforço ou lança uma crítica injusta, amar o inimigo pode parecer, em primeira fase, responder com calma, procurar entender o que motivou aquela ação e, se possível, estender um gesto que interrompa o ciclo, uma palavra conciliadora, um convite para diálogo, uma ajuda inesperada. Isso não é fraqueza, é estratégia de graça que rompe rotinas hostis. A regra de ouro aplicada. Antes de retomar o ataque que o orgulho pede, pergunte: se eu estivesse no lugar dele, o que gostaria de receber? Pode ser uma palavra de verdade dita com carinho, um espaço para explicar-se, ou até um limite firme e justo.
A regra não é permissividade, é empatia ativa que orienta ação justa. Um exercício prático. Identifique uma pessoa com quem você tem conflito, não para justificar a ofensa, mas para pensar em um passo concreto de graça. Pode ser uma mensagem curta pedindo para conversar, uma oferta de ajuda, ou simplesmente orar por ela diariamente durante 7 dias. Observe como sua percepção sobre o conflito muda. Pergunta desafiadora. Quem é o inimigo nomeável em sua vida hoje e que gesto concreto de amor você poderia dar sem colocar-se em perigo? Atenção aos limites. Amar não exige expor-se a abuso contínuo. Parte do amor responsável é proteger quem é vulnerável. Estabeleça limites claros quando necessário e busque apoio comunitário ao tentar caminhos de reconciliação. Pequeno gancho. Até aqui, 2 coisas se tornam claras. O sermão não tem medo de olhar para dentro e não tolera superficialidade. Ele pede decisões práticas, muitas vezes desconfortáveis. E agora, quando Jesus fala de prioridades e ansiedade, a conversa fica ainda mais íntima. Onde você está depositando seu coração? É sobre isso que vamos tratar em seguida. 4º ensinamento. Primeiro o reino, tesouros, aves e o fim da ansiedade. Mateus 6:19-34. Jesus faz uma comparação que nos obriga a abrir os olhos. Ele aponta para tesouros que apodrecem e para aves que não armazenam e ainda assim são sustentadas. A palavra buscar primeiro o reino não é uma fórmula mágica, é uma reorientação de prioridades que afeta suas finanças, seu tempo e seu sossego interior. Contexto prático. Vivemos em uma economia de atenção onde tudo compete por nossos recursos, dinheiro, horas, expectativas. O sermão nos questiona: em que você tem investido como se aquilo fosse eterno? Tesouros terrenos desaparecem. Investimentos no reino têm um caráter de eternidade. Mas essa prioridade não é abstrata. Ela se traduz em escolhas concretas. Reflexão sobre o pão nosso de cada dia. Quando Jesus ensina a pedir ao Pai pelo pão diário, ele está moldando uma vida que confia diariamente no provimento, sem transformar a fé em negligência prática. Há uma tensão saudável entre dependência e trabalho diligente. Buscar o reino primeiro não anula trabalhar com excelência. Redefine as motivações do trabalho, não para acúmulo, mas para sustento e generosidade. Aplicações práticas. Reavaliação financeira. Escolha um item ou hábito que consome uma parte significativa da sua renda e pergunte: isso me serve para o reino ou apenas alimenta uma segurança falsa? Considere redirecionar uma porcentagem para uma causa que edifique a comunidade. Prioridade de tempo. Revise sua agenda semanal, onde você coloca silêncio, oração, estudo bíblico e serviço. Experimente dedicar 20 minutos diários por 7 dias apenas para a presença com Deus antes de checar e-mails. Luta contra a ansiedade. Quando a preocupação vem, pratique uma resposta concreta. Anote a preocupação, identifique a parte prática que você pode agir e entregue o resto em oração. Evite ruminação que paralisa. Exemplo de aplicação. Um casal jovem que decide reduzir gastos com entretenimento para criar uma reserva e, ao mesmo tempo, direcionar parte para ajudar uma família em necessidade. O resultado prático não é apenas segurança maior, mas um coração menos preso ao próprio conforto. Pergunta para o coração: onde você tem construído tesouros que o tempo pode roubar? O que seria diferente na próxima semana se você escolhesse investir um pouco mais no reino e um pouco menos no acúmulo? Nota pastoral sobre ansiedade e saúde mental. Se a ansiedade atingir níveis paralisantes, procure ajuda profissional combinada com cuidado espiritual. A fé não substitui terapia quando há sofrimento clínico. Neste ponto, a conversa começa a acelerar. Jesus já virou pelo avesso nossa compreensão de bênção,
conduziu-nos ao exame do coração e convidou-nos a amar ao inimigo. Agora, quando ele nos chama a escolher sobre onde investir nosso tempo e confiança, você pode sentir que as opções já não parecem as mesmas. Há uma pergunta íntima brotando: com que fundamento você vive? Quinto ensinamento: fundação firme e pureza radical. Ouvir e praticar. Mateus 5, 29, 30, 7, 24, 27. Ainda que possamos sentir uma inclinação a guardar esse ensinamento para o final, é aqui, no lugar da decisão, que tudo converge. Jesus conta a parábola das duas casas. Quem escuta e pratica é como o homem que construiu sua casa sobre a rocha. Quando a tempestade vem, a casa permanece. Ouvir sem praticar é desperdício moral. Ouvir e não agir é colocar sua vida sobre areia. O que significa praticar aqui? Significa tomar medidas visíveis e tangíveis para que sua fé não seja apenas sentimento. Tratar disso inclui a tal linguagem forte de cortar o que faz tropeçar, não como um chamado à autoagressão, mas como um convite à separação de hábitos, relações ou ambientes que ameaçam sua integridade espiritual. Por vezes, a obediência exige escolhas difíceis. Deixar um emprego tóxico, terminar uma relação que corrói a alma, remover fontes de tentação. Aplicações concretas. Identifique um hábito que sabota sua caminhada espiritual. Pode ser um consumo excessivo de mídia, uma amizade que pressiona para o pecado ou um padrão de mentiras. Escolha uma ação radical e prática para essa semana. Bloquear, limitar, conversar e encerrar. Simultaneamente, escolha um hábito que construa. Uma prática de comunidade, serviço regular, leitura bíblica compartilhada. Fundar a vida não é apenas cortar, é também edificar. Faça um plano. Liste 3 passos concretos para os próximos 7 dias que demonstrem essa construção e corte. Pergunta desafiante: qual é a pedra que você precisa garantir na sua base hoje? E o que você vai fazer nas próximas 24 horas para assentar essa pedra? Clímax parcial. A casa sobre a rocha é uma imagem que custa caro. Não há atalhos. Mesmo reconhecer que precisa mudar é por si só um começo que traz resistência. A prática, mais do que a intenção, provará se sua escuta foi verdadeira. Transição e tensão. Ao reunir os 5 ensinamentos, começamos a notar um padrão. Cada um não serve apenas como um princípio isolado, mas como parte de uma construção. Pedras que se assentam umas sobre as outras. As bem-aventuranças moldam o coração. A justiça do coração reforma as motivações. O amor ao inimigo e a regra de ouro reconfiguram nossas relações. A prioridade do reino orienta onde investimos nossas forças, e a fundação firme exige obediência prática. Mas aqui está a tensão que faz toda a diferença. Não estamos apenas diante de ideias bonitas que se declaram num monte. Estamos diante de exigências que farão escolhas reais em sua vida cotidiana. Reconhecer pobreza de espírito exige humildade. Cortar hábitos implica dor. Amar inimigos pode expor feridas. A pergunta que permanece e que precisamos enfrentar agora é esta: você está disposto a pagar o preço de construir sobre rocha? Antes de prosseguirmos, pare e responda sinceramente a essas 3 pequenas perguntas. 1. Qual bem-aventurança você mais precisa abraçar? 2. Que hábito imediato exige um corte? 3. Quem você precisa começar a amar diferente? Se as respostas vieram rápidas e claras, você já está sentindo a inquietação do espírito. Se vieram em silêncio, isso também é diagnóstico. Há trabalho a fazer. Ao fecharmos esta parte da reflexão, lembre-se: as palavras de Jesus, proferidas naquela colina, não são meras belas frases. São convites para uma vida que resiste à tempestade. E resistir começa com decisões pequenas.
repetidas. Nos próximos momentos, vamos aprofundar como traduzir cada uma dessas pedras em um plano de ação concreto para os próximos 7 dias. Um plano que não promete perfeição, mas chama a fidelidade. O plano que proponho agora não é teoria. É um roteiro prático para os próximos 7 dias, pensado para que você experimente de forma concreta o que o Sermão da Montanha quer edificar em você. Não espere perfeição, espere fidelidade. Escolha um dos 3 desafios abaixo, ou faça os 3, um após o outro, e trate cada passo como uma pequena obediência. Cada desafio toma emprestado uma ou mais das 5 pedras que vimos na colina. Bem-aventurança, justiça do coração, amor ativo, prioridade do reino e construção sobre a rocha. Desafio A. 7 dias de honestidade e confissão, bem-aventuranças, paz, justiça do coração. Objetivo: aprender a admitir fragilidade e começar uma reforma interior que transforma atitudes externas. Dia 1. Silêncio e inventário. Reserve 20 minutos para ficar em silêncio. Anote as emoções que surgem: medo, vergonha, orgulho, tristeza. Pergunte-se: onde sinto pobreza de espírito? Qual luto não reconheci? Dia 2. Nomear e confiar. Escolha uma das emoções do dia 1 e escreva um parágrafo sobre como ela aparece no seu comportamento. Ore pedindo clareza. Se possível, compartilhe com uma pessoa de confiança. Um irmão, uma irmã, um líder cristão. Dia 3. Identificar gatilhos. Observe um padrão que leva à ira, inveja ou cobiça. Redes sociais, comparação, ambientes competitivos. Tome uma decisão concreta: limitar, silenciar notificações, sair de grupos tóxicos. Dia 4. Prática de confissão responsável. Compartilhe com a pessoa escolhida algo que você tem escondido, uma dúvida, uma queda, uma vergonha. Peça oração e companhia. Se isso for difícil, escreva uma carta que você não precisa enviar. O exercício de externar já é libertador. Dia 5. Ação corretiva. Aplique uma medida concreta para cortar um impulso destrutivo, bloquear um perfil, desinstalar um app, mudar uma rotina que alimenta desejo. Interprete as palavras duras de Jesus sobre cortar como coragem para decisões que preservam a alma. Dia 6. Reparo e reconciliação. Se sua confissão envolveu alguém que você feriu, procure, com humildade, uma palavra de reparação ou um pedido de desculpas. Se isso não for seguro, peça a Deus graça para curar o ressentimento sem confronto. Dia 7. Avaliação e gratidão. Revise suas anotações da semana. O que mudou na sua paz interior? Agradeça a Deus pela coragem de atravessar a semana. Anote 2 decisões que você quer manter. Recursos e limites. Se ao nomear emoções aparecer sofrimento profundo ou lembranças traumáticas, procure ajuda profissional. A igreja é chamada a acompanhar e não a substituir atendimento clínico. Desafio B. 7 dias de amor estratégico. Amar o inimigo. Paz. Regra de ouro. Objetivo: praticar gestos intencionais que rompem ciclos de retaliação e plantam reconciliação onde for seguro. Dia 1. Identificar o conflito. Escreva o nome ou a categoria do inimigo. Pode ser alguém no trabalho, um familiar, uma voz interna. Especifique a ofensa e como ela impacta você. Dia 2. Orar e pedir sabedoria. Dedique 15 minutos para orar por essa pessoa, pedindo que Deus transforme seu próprio coração antes de qualquer ação. Observe o que muda na sua atitude. Dia 3. Pequeno gesto de gentileza. Escolha um ato simples que não rompa limites de segurança. Uma mensagem neutra, oferecer ajuda em algo prático, ou enviar uma leitura que possa ajudar. O gesto não precisa corrigir tudo. Serve para plantar uma alternativa. Dia 4. Autoempatia e perspectiva. Imagine a história de vida do outro.
O que pode tê-lo levado a agir assim? Isso não desculpa a ofensa, mas ajuda a humanizar e abre espaço para a regra de ouro. Faça ao outro o que gostaria de receber. Dia 5. Comunicação corajosa. Se apropriado e seguro, peça uma conversa face a face com intenção de ouvir mais do que defender. Prepare-se para escutar e expressar seus limites com amor, não para vencer uma disputa, mas para buscar verdade e reconciliação. Dia 6. Orar por 7 dias. Se a conversa não for possível, comprometa-se a orar diariamente por essa pessoa durante a próxima semana e observe como a oração muda suas reações. Dia 7. Fruto e próximos passos. Avalie o que aconteceu. Houve abertura, resistência. Qual foi o custo para você? Planeje um próximo passo que preserve sua integridade e continue a buscar a paz. Atenção! Amar o inimigo não significa tolerar abuso. Estabelecer limites é amá-lo com responsabilidade e proteger os mais vulneráveis. Desafio C. 7 dias para construir, cortar, erguer, priorizar. Prioridade do reino. Plus, fundação firme. Objetivo: fazer escolhas práticas que movam suas prioridades do acúmulo para o reino e assentem a casa sobre a rocha. Dia 1. Radar de tesouros. Liste os 5 hábitos ou posses que mais consomem sua atenção e dinheiro. Pergunte: isso me aprofunda no reino ou me prende à segurança ilusória? Dia 2. Um corte radical. Escolha um item da lista e aplique um corte imediato. Cancelar uma assinatura, reduzir tempo em redes, aposentar um hábito caro. Prepare o próximo passo positivo que ocupará esse espaço. Dia 3. Um hábito que constrói. Insira 20 minutos diários, fixos para prioridade espiritual. Oração, leitura bíblica, meditação sobre Mateus 6:33. Não espere inspiração. Registre presença. Dia 4. Generosidade prática. Direcione uma porcentagem do que você poupou pela redução de gastos para uma ação que edifique outros. Ajuda a um vizinho, doação para uma obra local, compra para alguém em necessidade. O ato reforça que seu tesouro está além de si. Dia 5. Protegendo os sentidos. Reveja suas fontes de informação e entretenimento. Substitua uma que esvazia por uma que alimenta. Um sermão, um livro edificante, comunidade que edifica. Dia 6. Teste de integridade. Em uma situação que costuma gerar ansiedade ou haste, aplique a regra: respirar, orar uma frase curta, escolher a ação alinhada ao reino antes da reação. Observe o efeito. Dia 7. Plano de continuidade. Redija um compromisso simples para os próximos 30 dias. 3 hábitos para manter, um limite para preservar, uma prática comunitária para cultivar. Princípio orientador para os 3 desafios. Pequenas ações repetidas criam fundação. Não é o gesto isolado, mas a série de escolhas que muda o terreno sobre o qual se constrói. Como integrar os 5 ensinamentos em sua rotina diária? Você pode usar os próximos 7 dias também para praticar um ciclo diário simples que toca as 5 pedras. Manhã, 5-20 minutos. Silêncio e leitura curta de Mateus, por exemplo, se um trecho das bem-aventuranças. Peça a Deus por pobreza de espírito e fome de justiça. Meio-dia, 5 minutos. Cheque do coração. Uma breve pergunta: o que estou alimentando com meu pensamento agora? Corte uma distração se necessário. Tarde, 5-10 minutos. Gesto ativo. Uma pequena atitude de amor ou serviço a alguém, seguindo a regra de ouro. Noite, 10-20 minutos. Exame do dia. Confissão prática e gratidão por onde Deus mostrou o caminho. Planeje um passo para amanhã. Ferramentas de apoio. Um diário simples, 3 sessões. Confissão, ação, gratidão. Um parceiro de responsabilidade. Alguém da comunidade que aceite checar com você ao fim da semana. Recursos bibliográficos. Uma exposição breve sobre o sermão.
Evite leituras sensacionalistas e sermões que tratem de obediência prática. Apoio profissional, psicólogo, terapeuta, conselheiro pastoral quando necessário. Exemplo curto de transformação, história ilustrativa, não real. Catarina era conhecida por sua eficiência no trabalho, mas vivia ansiosa e sozinha. Acumulou bens e, ao mesmo tempo, evitava intimidade. Ao escolher o desafio C, ela cancelou uma série de assinaturas que consumiam horas. Passou a dedicar 20 minutos diários à leitura bíblica e começou a fazer refeições com colegas de igreja. No fim de 30 dias, não tinha resolvido todas as feridas, mas relatou menos ansiedade, novas amizades e uma clareza sobre como usar recursos para servir. O ato de cortar e erguer mudou não só seu calendário, mas seu coração. Lidando com resistência interna e fracassos, quando a mudança começa, surgem duas vozes, uma que incentiva e outra que quer manter o antigo conforto. Espere recaídas. Quando elas vierem, não se condene. Volte ao começo do plano, reveja suas anotações e peça perdão a Deus e, se necessário, a alguém que você magoou. A obediência cristã não é perfeição acumulada instantaneamente, é fidelidade persistente. Jesus disse que quem escuta e pratica constrói sobre rocha. Mateus 7, 24, 27. A rocha não é ausência de crise, mas firmeza quando a tempestade chega. A casa e a tempestade. A imagem final que pressiona por decisão. Feito de todas essas peças, imagine sua vida como uma casa. As bem-aventuranças moldam os cômodos interiores. Humildade, compaixão, fome de justiça ocupam os espaços. A justiça do coração é a estrutura oculta que sustenta paredes e portas. Se está corroída, a casa será frágil. Amar inimigos e praticar a regra de ouro são janelas que deixam entrar luz, onde antes havia apenas rebatedores de culpa. Priorizar o reino é o telhado que protege o que há dentro. Cortar o que destrói é a obra de manutenção que impede infiltração. Ao fim, quando vier a tempestade, perda, injustiça, doença, desemprego, crítica, a tempestade testará se você apenas ouviu ou se realmente praticou. Jesus não oferece uma teoria sobre casas. Ele conta a história para perguntar: quando o vento bater, de que material é sua casa? A pergunta é prática, urgente e amorosa. Você pode responder agora com um gesto simples. Definir hoje uma ação que comece a edificar sobre rocha. Pode ser um pedido de perdão, um bloqueio digital, uma doação, um passo para contar sua verdade com alguém. Pequenos gestos acumulam fundações. Compromisso coletivo e comunidade. A fé cristã não se entende isoladamente. Parte da construção sobre a rocha passa por ser conhecido, responsabilizado, amado. Procure uma comunidade que incentive a obediência com ternura, grupos de estudo que leem Mateus juntos, líderes que conduzem com cuidado, irmãos que oferecem internato para decisões difíceis. Se você não tem uma rede assim, peça a Deus por uma. Peça também que Ele lhe mostre quem você pode humildemente convidar para caminhar contigo. Perguntas finais para reflexão pessoal 1. Qual dos 5 ensinamentos mais atingiu você hoje e por quê? 2. Qual pequena ação você fará nas próximas 24 horas para começar a construir sobre a rocha? 3. Quem pode ser seu parceiro de fidelidade nesta jornada? Palavras de encorajamento e limites pastorais. Estas palavras vêm com autoridade e compaixão. A obediência a Jesus transforma, mas nem sempre de forma rápida ou indolor. Não use esses passos como receita mágica. Se você está sob abuso, risco ou transtorno mental, procure ajuda especializada e comunique líderes de confiança. A igreja deve ser um lugar de acolhimento, proteção e encaminhamento responsável. Ninguém deve ficar isolado na tentativa de aplicar essas instruções. Conclusão: o convite à decisão. Voltamos à colina. O vento nas oliveiras, a multidão atenta. Jesus,
falou para pessoas reais em contextos concretos. Ele fala para você hoje da mesma forma. Os 5 ensinamentos que percorremos não são ideias bonitas para repetir. São demandas que moldam práticas. Eles pedem humildade, reforma do coração, amor que quebra ciclos, prioridade que libera e obediência que resiste à tempestade. Escolha agora. Não amanhã, não quando as coisas ficarem mais fáceis. Em vez disso, faça um compromisso simples. Escolha um dos 3 desafios e declare-o em voz alta, para você mesmo, para Deus e para ao menos uma pessoa que possa acompanhar essa decisão. Escreva seu compromisso. Dê o primeiro passo nas próximas 24 horas. Se esta mensagem tocou você, faça uma coisa muito prática. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando uma tempestade. E abaixo, nos comentários, escreva qual dos 5 ensinamentos mais confrontou você. Vontade de arrepender-se, cortar um hábito, perdoar, priorizar o reino ou construir sobre a rocha. Sua palavra pode encorajar outra pessoa a agir. As palavras de Jesus naquela colina, ditas há 2000 anos, ainda têm força para derrubar o que nos sustenta falsamente e levantar o que realmente sustenta para além do momento. Construa hoje. Não espere a tempestade para descobrir sobre que base você vive.